O aroma do café me atingiu como um aviso antes mesmo que o vapor subisse até meu rosto. Um cheiro doce, quase enjoativo, com um toque amargo de amêndoas que me trouxe de volta àquela aula de saúde que nunca saíra da minha memória. E ali, naquele segundo de silêncio em que uma vida pode mudar para sempre, coloquei minha xícara sobre a mesa e deslizei a outra idêntica, mas não para mim, até o lugar onde minha sogra sempre se sentava, como uma rainha em seu trono. Só então percebi que minhas mãos, pela primeira vez em anos, não tremiam. Se esse início te prendeu, saiba que cada like ou comentário é como um fôlego que me diz: continue. É a prova de que não estou sozinha ao contar essas histórias, de que há outras mulheres que, como eu, já sentiram o calor do fogo e sobreviveram para contar. Obrigada por estar aqui. Meu nome é Harper. Tenho 32 anos e por muito tempo, minhas manhãs pareciam perfeitamente normais aos olhos de quem passava por fora. Porque é assim que o perigo gosta de agir, disfarçado de rotina, entrando sorrateiro, sem alarde. Eu achava que o medo mais cruel era aquele que gritava, que batia portas e mostrava os dentes. Mas o medo que morava na minha casa calçava chinelos e sorria educadamente. Dizia bom dia com voz suave, deixava o jornal dobrado com precisão e oferecia café em xícaras combinando, chamando isso de carinho. Esse é o tipo de medo que faz você duvidar de si mesma antes de questionar quem se beneficia dessa dúvida. Daniel, meu marido, havia se tornado um homem que ocupava todo o espaço sem precisar levantar a voz. Um homem que media seus olhares como quem ajusta um relógio, capaz de me fazer pedir desculpas com um simples movimento de cabeça por coisas que eu não havia feito e que jamais poderia consertar. E eu me convencera de que estava exagerando, como toda mulher bem-educada aprende a fazer, até aquele dia em que o cheiro invadiu minhas narinas e, de repente, todos os alarmes silenciosos dentro de mim despertaram. A luz daquela manhã era cinza e suave, típica do fim de inverno, refletindo no aço inox da cozinha como se tudo ali fosse um cenário montado com esmero demais. Eu me movia como sempre, passos leves, mãos cuidadosas, nenhum barulho. Porque quando se vive em um ambiente tenso, você aprende a dançar sem pisar nos lugares que rangem. Eleanor, minha sogra, chegou cedo como de costume, entrando com a chave que Daniel lhe dera, não por necessidade, mas para que ela se sentisse no direito de julgar cada detalhe da minha vida. Sentou-se à mesa com aquele sorriso apertado que eu conhecia bem, o mesmo que antecedia a lista mental de meus pequenos erros, recitados mais tarde como se fossem previsões do tempo. Ela gostava de supervisionar minhas manhãs, de me medir contra o padrão das mulheres que existiam apenas em sua imaginação. E fazia isso com uma elegância que fazia os outros a chamarem de refinada e a mim, de mancha no quadro perfeito. Observei Daniel moer os grãos, ferver a água, mexer com uma precisão silenciosa que deveria me tranquilizar. Afinal, ele sempre preparava o café, e a rotina era supostamente reconfortante. Mas uma ideia começou a pressionar minha mente como um dedo contra o vidro. E se a rotina fosse apenas o disfarce perfeito? E se o perigo vestisse a mesma roupa todos os dias, até que você deixasse de notar quando as costuras começassem a se desmanchar? Ele colocou as 2 xícaras no balcão, uma com uma lasca quase imperceptível na borda, a minha, e outra lisa e brilhante, como Eleanor gostava que fossem suas coisas. Com um gesto que parecia automático, empurrou a xícara lascada na minha direção, e por um instante, minha mão quase a pegou por puro hábito, como quem acende a luz no escuro sem saber onde está o interruptor. Só que aquela era a minha cozinha, e de alguma forma a escuridão havia se instalado ali. O cheiro chegou primeiro, um traço de amêndoa amarga, como o gosto residual de um doce estragado. Meu corpo reagiu antes que minha mente entendesse, e em menos de um segundo, vi 20 versões diferentes do que poderia acontecer nos próximos minutos. Eu bebendo, eu confiante, eu caindo, eu sendo chamada de dramática depois, de propensa a desmaios, de alguém que não se alimentava direito. Todas aquelas desculpas prontas que o mundo sempre arruma quando algo acontece com uma mulher. Ergui os olhos e encontrei Daniel já me observando com uma expressão fechada como um livro de capa pesada, impossível de decifrar. E talvez essa fosse a resposta mais reveladora de todas. Quando se vive sob um olhar crítico por tempo demais, você aprende a se mover sem causar ondas. Então sorri, aquele sorriso pequeno que guardo para dentistas e situações delicadas. Agradeci e peguei as 2 xícaras como se uma fosse para o açúcar e outra para o creme. Virei-me para a mesa onde Eleanor esperava, mãos postas, olhos brilhantes com um interesse que tinha mais de contabilidade do que de afeto. Coloquei a xícara lascada na frente dela com um leve toque que soou como qualquer outro bom dia. Ela não notou.
Afinal, quem governa pequenos impérios raramente observa as mãos daqueles que acredita dominar. Peguei a xícara lisa para mim e senti seu peso como se fosse uma âncora que eu pudesse segurar. Enquanto ela mexia e bebia, fiquei imóvel, ouvindo os ruídos da casa, o estalo do aquecimento nas tubulações, o suspiro de um caminhão de entrega lá fora, o mundo seguindo seu curso como se nada estivesse errado. E acompanhei minha respiração como uma nadadora segue a linha preta no fundo da piscina para não se perder. Pensei no primeiro ano do meu casamento, quando acreditava que o amor era um projeto que podia ser aperfeiçoado com mais dedicação e desculpas rápidas. Quando ria das indiretas nas jantas de família e prometi a mim mesma que se preparasse um prato mais quente ou escolhesse um presente melhor, os olhares frios de Eleanor se tornariam mais gentis. Demorei mais do que gostaria para entender que as regras haviam sido feitas para que eu sempre falhasse. Quanto mais eu ficava ali, mais claros se tornavam outros momentos, como fotografias revelando-se de uma só vez na minha mente. Os papéis de seguro que Daniel me pediu para assinar por questão de praticidade. As vezes em que meu celular sumia e voltava com as configurações alteradas. Os conselhos carinhosos para que eu dormisse mais porque estava cansada. Cansada o suficiente para não acordar em uma tempestade. Cansada o suficiente para não perceber se o mundo precisasse que eu permanecesse em silêncio. Comecei a entender que o medo pode ser um mestre, se você parar de tentar domesticá-lo. E debaixo da mesa, minhas mãos se soltaram devagar, porque a imobilidade pode ser uma escolha, mas também uma forma de força. Eleanor tomou o primeiro gole com um suspiro satisfeito, aquele som que as pessoas fazem quando tudo está exatamente como deveria estar para elas. O ponteiro do relógio sobre o fogão avançou para um novo minuto, que parecia pesar mais do que o anterior. Disse a mim mesma que não era do tipo que entra em pânico, ou pelo menos, não do tipo que deixa transparecer. E deixei meus pensamentos se expandirem para abarcar todas as possibilidades. A de que eu estava errada e ridícula, a de que estava certa e em perigo, a de que as duas coisas poderiam ser verdadeiras ao mesmo tempo, porque a vida raramente nos dá respostas simples. Ela deixava escapar um suspiro tão delicado que quase passava por preocupação genuína. Mas eu sabia reconhecer o veneno disfarçado de mel. Cada observação era uma agulha fina, cada conselho uma forma de me lembrar que, aos olhos dela, eu nunca seria suficiente, não para Daniel, não para a família, não para o papel que ela havia imaginado para o filho. E o pior não eram as palavras, mas a maneira como ela as entregava, com um sorriso que não alcançava os olhos, com uma pausada inclinação de cabeça, como se estivesse concedendo uma audiência a uma súdita desajeitada. Aprendi a engolir cada comentário como se fossem pílulas amargas, porque resistir era pior. Uma vez, quando ousei sugerir que talvez o molho da carne pudesse levar menos sal, ela segurou meu pulso com uma força que não combinava com suas mãos envelhecidas e sussurrou, bem próximo ao meu ouvido, querida, você ainda tem muito a aprender. Não era uma crítica. Era uma sentença. E eu sentia o peso dela se instalar nos meus ossos, como se ela tivesse acabado de me marcar com algo invisível, mas permanente. Com o tempo entendi que Eleanor não queria me ensinar. Ela queria me desmontar, peça por peça, até que eu me tornasse uma versão diluída de mim mesma, uma sombra obediente, uma esposa que não ocupasse espaço demais, que não fizesse perguntas, que não tivesse opiniões próprias. E o mais cruel era que em muitos aspectos ela estava conseguindo. Porque quando você é erodida todos os dias, por vozes que ecoam até dentro dos seus sonhos, chega uma hora em que você começa a duvidar até da própria memória. Será que eu realmente queimei o pão? Será que eu exagerei na crítica? Será que sou mesmo tão difícil de amar? Mas naquela manhã, com o cheiro do café ainda pairando no ar como uma advertência, algo dentro de mim se recusou a curvar. Talvez fosse a exaustão de anos engolindo silêncios. Talvez fosse a raiva, finalmente afiada o suficiente para cortar as amarras. Ou talvez fosse apenas o instinto, aquele mesmo que me fez notar o tremor quase imperceptível nos dedos de Eleanor quando ela levou a xícara aos lábios pela terceira vez, um gesto que não combinava com sua postura usual de controle absoluto. Vi Daniel observar o movimento, seus olhos escurecendo por uma fração de segundo antes que ele voltasse a se concentrar na torradeira, como se nada tivesse acontecido. Mas eu vi, e pela primeira vez em muito tempo não desviei o olhar. Porque há um tipo de coragem que nasce quando você para de temer a tempestade e passa a reconhecer que já está molhada há anos. Não era mais sobre sobreviver. Era sobre deixar de ser a única pessoa na sala que fingia não ver a água subindo. E então, como se o universo tivesse esperado exatamente por esse momento de clareza, Eleanor pousou a xícara com um estalo seco demais para ser acidental.
Seus dedos, aqueles dedos que sempre pareciam tão seguros, tão donos de tudo, tremularam levemente ao ajustar o cachecol no pescoço, como se de repente o ar tivesse ficado mais denso. E quando ela falou, sua voz não carregava a autoridade de sempre. Havia algo quebradiço nela, uma rachadura fina em um vaso de porcelana. Daniel, querido, acho que esqueci meus comprimidos em casa. Uma frase simples. Mas o modo como ela evitou meu olhar ao dizê-la, como suas pupilas se contraíram quase imperceptivelmente, foi como um sino tocando em uma catedral vazia. Eu não sabia ainda o que aquilo significava. Não sabia que dali a poucas horas, descobriria que os comprimidos em questão eram na verdade um frasco de pílulas para pressão que ela nunca tomou, escondido atrás de um quadro na sala de jantar, ao lado de um envelope com meu nome escrito em letra trêmula. Não sabia que dentro daquele envelope estavam recortes de jornal sobre desaparecimentos de mulheres, todos com uma única palavra sublinhada em vermelho: herança. E muito menos podia imaginar que enquanto eu observava aquele pequeno teatro doméstico se desenrolar, Daniel já estava calculando, em algum canto escuro da mente, quanto tempo levaria para me convencer de que eu havia imaginado tudo. Mas eu já não era mais a mesma mulher que entrava naquela cozinha com as mãos trêmulas e o coração cheio de desculpas. Alguma coisa havia se rearranjado dentro de mim enquanto o relógio marcava aqueles 20 minutos intermináveis. Talvez fosse a certeza de que, quando a verdade finalmente surgisse, eu não iria recuar. Ou talvez fosse apenas o fato de que, pela primeira vez, eu tinha provado meu próprio medo e descobri que ele não era tão forte quanto a fúria silenciosa que crescia nas minhas costelas. E então, enquanto Eleanor se levantava com uma elegância forçada e Daniel se apressava em pegar suas chaves, eu te levo, mãe, não se preocupe, e eu permaneci sentada, os dedos ainda envolta na xícara frio, observando-os pela fresta da porta da cozinha. Não era mais uma espectadora, era uma testemunha. E testemunhas, como bem sabemos, têm o poder de mudar o final da história. Haviam escrito para mim. E ali, entre o vapor do café e o peso do silêncio, percebi que o jogo não era mais deles. Era meu. Eleanor levou a xícara aos lábios pela segunda vez, mas dessa vez hesitou. Seus dedos, sempre tão seguros, tão precisos, tremularam quase imperceptivelmente. Vi o momento exato em que o sabor a atingiu, não como um golpe, mas como uma sombra se estendendo por dentro. Seus olhos, aqueles olhos que me dissecavam há anos, se arregalaram em algo entre surpresa e reconhecimento. Ela saboreou, e engoliu, e então, pela primeira vez na vida, viu o medo nascer em seu rosto. Daniel não se virou. Não precisava. O ar na cozinha se espessou, carregado com a tensão de algo que não poderia mais ser desfeito. Ele lavava a colher com uma meticulosidade doentia, como se o ato de esfregar metal contra metal pudesse apagar o que acabará de acontecer. Mas eu conhecia aquele gesto. Era o mesmo que fazia quando assinava os documentos do seguro sem me deixar ler, o mesmo quando me servia vinho para relaxar depois de brigas que eu não entendia. Era a máscara da normalidade sobre um poço de mentiras. Estranho, ela murmurou, passando a língua pelos lábios como se pudesse raspar o gosto de traição. Este café está diferente. Eu não respondi. Não sorri. Não me desculpei. Apenas segurei minha própria xícara, intacta, intocada, e observei o suor frio brotar em sua testa. Ela não era mais a rainha do tabuleiro. Era apenas uma peça, assim como Daniel, assim como eu havia sido. E peças, quando movidas sem cuidado, podem ser sacrificadas. O relógio na parede tic-tacava como uma contagem regressiva. Cada segundo era um martelo batendo em pregos invisíveis, fixando a verdade no lugar. Eles tinham planejado algo. Talvez não hoje, talvez não assim, mas a intenção estava lá, tecida nas entrelinhas dos sorrisos dela, na indiferença calculada dele. E agora, pela primeira vez, o plano havia se voltado contra eles. Eleanor tossiu. Uma tosse seca controlada, mas seus nós dos dedos branquearam ao redor da xícara. Ela me encarou, e naquele olhar não havia mais superioridade, havia uma pergunta. Você sabe? Você sempre soube? E eu finalmente tinha a resposta. Talvez precise de mais açúcar, sugeri, minha voz tão doce quanto o veneno que ela acabará de ingerir. Ela não alcançou o açucareiro. Em vez disso, seus olhos voaram para Daniel, buscando salvação ou confirmação, eu não sabia. Mas ele não olhou para trás. Ele apenas continuou enxugando as mãos na toalha, como se estivéssemos falando do tempo. E foi então que entendi, eles não eram invencíveis. Eram apenas dois atores em um palco, e eu havia aprendido todas as suas falas. A diferença é que desta vez o roteiro era meu.
A vizinha que sempre me cumprimentava com um sorriso tímido enquanto regava suas orquídeas, revelou-se uma ex-contadora forense quando, certa manhã, confidenciei, entre suspiros calculados, que estava apenas tentando entender melhor as finanças do Daniel. Seu olhar aguçado percorreu os extratos que eu deslizei entre as páginas de um livro de receitas, e seus dedos, que antes ajustavam pétalas, agora traçavam colunas de números com precisão cirúrgica. Isso aqui não é investimento, querida, ela murmurou, apontando para uma transferência recorrente. Isso é sangria. E então houve o farmacêutico, um homem de óculos espessos e mãos que tremiam levemente ao empacotar remédios. Quando perguntei com voz trêmula de esposa preocupada sobre os efeitos colaterais daqueles comprimidos para ansiedade que Eleanor insistia que eu tomasse, ele baixou a voz até virar um sussurro áspero. Bitter almonds are intended a flavor, love. They real warning. Seus olhos encontraram os meus, e pela primeira vez alguém me viu realmente, não a esposa frágil, mas a mulher que já cheirava o veneno antes de prová-lo. Cada aliado improvisado era uma rachadura no muro que eles haviam construído ao meu redor. E eu, que antes me encolhia para caber nos espaços que me permitiam, agora me esticava através dessas fendas, colecionando verdades como quem junta cascas de ovo para reconstruir o que foi quebrado. Daniel, é claro, não suspeitava. Como suspeitaria do fantasma que ele mesmo havia criado? Eu ainda servia seu café pela manhã, ainda ouvia em silêncio suas críticas sobre meu cabelo desalinhado, ou meu riso estridente. Mas enquanto ele falava, meus dedos roçavam o bolso do meu avental, onde guardava o último recorte de jornal, um anúncio discreto de um advogado especializado em casos complexos de direito familiar. O número já estava decorado. À noite, quando ele dormia, respirando fundo, como se o próprio ar lhe pertencesse, eu me sentava à mesa da cozinha com uma lanterna e um caderno. Anotava datas, nomes, valores. Cruzava informações como se estivesse resolvendo um quebra-cabeça cujo desenho final me daria não apenas respostas, mas armas. Porque eu havia aprendido uma lição crucial naqueles dias: a justiça não chega para quem espera de joelhos. Ela pertence àqueles que cavam com as próprias mãos, mesmo que seja na escuridão, mesmo que suas unhas quebrem no processo. E então, numa tarde em que a casa cheirava a pão queimado de propósito, distração é uma ferramenta poderosa, encontrei ela. Uma pasta escondida atrás dos arquivos do imposto de renda, rotulada com a data do nosso casamento. Dentro, não havia fotos ou cartas de amor. Havia um testamento, meu testamento, assinado com uma data falsificada, deixando tudo para Daniel. E como se o universo quisesse rir da minha face, uma nota manuscrita de Eleanor, prescritiva como sempre. Certifique-se de que ela assine isso antes do próximo mês. Não queremos complicações. Minhas mãos não tremeram dessa vez. Em vez disso, fechei a pasta com um estalo seco, como se selasse não um documento, mas o destino deles. Porque agora eu sabia, não eram apenas planejando minha morte. Estavam ensaiando minha ausência. E se havia uma coisa que Daniel e Eleanor haviam esquecido ao me subestimarem era que, para apagar alguém completamente, primeiro é preciso garantir que ela não aprendeu a escrever seu próprio nome no escuro. Eu já estava escrevendo. E minha caneta não usava tinta, usava fogo. Tremarem não de medo, mas de uma certeza elétrica. Cada selo colado era um prego no caixão que eles mesmos haviam construído. Não bastava mais esconder provas, agora eu as espalhava como sementes de um incêndio que ainda não haviam visto chegar. A advogada, uma mulher de voz baixa e olhos que pareciam ter visto demais, ouviu meu relato sem piscar. Quando perguntei se ela acreditava em mim, ela apenas deslizou um cartão sobre a mesa com um número rabiscado à mão. Ligue quando estiver pronta para queimar tudo, disse. E eu soube pela primeira vez que o fogo não era apenas meu, era deles também. Daniel, é claro, não percebeu a armadilha se fechando. Homens como ele nunca percebem até que a porta se tranca atrás deles. Ele continuou com seus jantares de negócios, suas ligações sussurradas no escritório, sua gentileza calculada que agora me fazia arrepiar como unhas em um quadro negro. Você está tão quieta ultimamente, comentou certa noite, enquanto servia meu vinho com uma mão que não tremia. Sorri, levantei a taça em um brinde silencioso e bebi devagar, saboreando o gosto amargo da ironia. Ele pensava que meu silêncio era derrota. Não sabia que era o prelúdio de um grito. Eleanor, por outro lado, havia se tornado uma sombra com dentes. Suas visitas diminuíram, mas suas mensagens não pequenas facadas digitais, perguntas sobre minha saúde, preocupações falsas que cheiravam a ameaça. Tomou seus remédios hoje? Escrevia, como se não soubesse que eu os havia trocado por comprimidos de vitamina C há meses. Você parece tão frágil ultimamente.
Eu respondia com emojis de coração, enquanto anotava cada palavra em meu caderno, transformando seu veneno em munição. Mas foi a noite em que Daniel esqueceu o celular desbloqueado na mesa da cozinha que me deu a última peça do quebra-cabeça. Não foi um acidente, homens como ele não cometem erros assim. Foi um teste. Ou uma armadilha. Ou os dois. Eu não me importava. Com as mãos firmes, rolei até a pasta oculta marcada apenas com um E. Dentro não havia planos de viagem ou contratos, como ele provavelmente esperava que eu pensasse. Havia fotos. Minhas fotos. Tiradas sem meu conhecimento, em ângulos que me faziam parecer doente, instável, perigosa. Ao lado delas, rascunhos de e-mails para um psiquiatra amigo seu, descrevendo meus episódios de paranoia. E no fundo, um documento com meu nome e a palavra incompetente sublinhada em vermelho. Foi então que entendi, eles não queriam me matar. Queriam me apagar legalmente. Queriam me declarar louca, trancar em algum lugar onde minhas palavras não tivessem peso, onde eu fosse apenas mais uma mulher histérica com teorias sobre o marido perfeito. E pela primeira vez senti algo além de raiva. Senti alívio. Porque um plano assim não era sobre força, era sobre papelada. E papelada eu já dominava. Naquela noite, enquanto Daniel dormia com o sono pesado dos que se julgam intocáveis, eu peguei meu caderno, minha caneta e comecei a escrever não mais como uma vítima, mas como uma juíza. Cada palavra era uma sentença. Cada vírgula uma faca. E quando o sol nasceu, eu tinha não apenas provas, mas um roteiro, um passo a passo de como fazer com que eles se afogassem nas próprias mentiras. Porque aqui está a verdade que eles nunca entenderam. Uma mulher que aprende a sobreviver no escuro não tem medo de acender o fogo. E eu já estava com o fósforo na mão. Sempre um caminho para fora. Eles tremiam. Não eu. Aquele primeiro arrepio de medo que percorreu minhas costas quando a porta se fechou atrás dos investigadores foi o último que pertenceu a eles. Depois veio uma calma tão profunda que quase doeu, como quando um osso quebrado finalmente alinhado começa a sarar. Porque agora, mesmo que Daniel encontrasse minha caixa de sapatos e a reduzisse a cinzas, a verdade já respirava além daqueles muros. Já tinha dentes, garras e um nome que não era o meu. A funcionária do banco, aquela que antes me olhava com um sorriso compassivo enquanto eu assinava papéis com a mão trêmula, recebeu minha ligação com um silêncio eloquente. Não precisei dizer muito. Basta um suspiro no lugar errado, um olhar demorado demais nos extratos que ela mesma arquivou, para que uma mulher entenda o que outra não ousa falar em voz alta. Ela sentiu antes mesmo que eu terminasse a frase. Sim, eu vi coisas. Sim, eu me lembro. E quando perguntei se estaria disposta a repetir aquilo sob juramento, sua voz não vacilou. As colunas do império que Daniel construíra com mentiras começaram a rangir, e ele nem percebeu, e porque eu ainda servia o café na hora certa. Ainda sorria quando ele exigia, ainda me movia pela casa como um fantasma que ele acreditava ter domesticado. Mas fantasmas têm memória. A virada veio num jantar de caridade, aqueles eventos onde Daniel gostava de exibir seu charme de palco enquanto seus dedos se fechavam em torno do meu pulso debaixo da mesa. Eu estava lá como sempre, vestido impecável, sorriso educado, copo d'água intocado. Só que desta vez, dentro da minha bolsa, um pendrive fino como uma lâmina guardava tudo, assinauras falsificadas, apólices de seguro com datas suspeitas, recibos de farmácia com nomes que não eram os nossos. Uma cópia já havia sido enviada a uma jornalista, anônima, mas precisa como uma faca nas costas. Aquela noite, porém, não era sobre atacar, era sobre plantar. Enquanto Daniel brindava valores familiares com um riso que soava como vidro quebrando, eu me afastei sem pressa. Deixei o pendrive sobre a mesa da organizadora do evento, uma mulher que, por acaso, integrava o conselho de um grupo de defesa do consumidor. Daniel nem notou minha ausência. Homens como ele nunca notam. Mas 2 semanas depois, quando a carta chegou, um aviso formal sobre atividades financeiras sob revisão. Seus dedos tremiam ao amassar o papel. Eleanor, pálida como cera, sibilou do seu canto junto à janela. Conserte isso. E eu quase ri. Não pelo desespero deles, mas pela ironia. O império rachava não por um grito, mas por um sussurro nos ouvidos certos. A escalada foi deliciosa em sua crueldade silenciosa. Os vizinhos, que antes sorriam com os dentes cerrados, passaram a observar Daniel com um franzir de sobrancelha. Sócios retornavam ligações com atraso quando retornavam. Até a farmacêutica, que por anos encheu os frascos de Eleanora sem perguntar, me olhou nos olhos naquela semana e perguntou baixa: "Tudo bem em casa, querida?" Daniel não captou o peso daquela pergunta. Mas eu sim, porque a rede estava se fechando, e ele ainda acreditava que era o arauto. Até que chegou o dia.
Os investigadores não bateram a porta com acusações. Chegaram com perguntas precisas e incômodas, daquelas que não se desvia com um sorriso ou um cheque. Eu estava encostada no batente, café na mão, as mãos firmes pela primeira vez em anos. O cheiro amargo do grão torrado se misturava ao suor frio de Daniel, a raiva muda de Eleanor, que pela primeira vez não conseguia esconder o pânico nos olhos. Sua máscara desabou ali na frente deles, e quando ele me olhou, foi como se visse um fantasma, mas não o que ele criará. O fantasma que o encarava de volta era feito de ossos que ele julgara quebrados para sempre. Justiça não chegou como um trovão. Chegou disfarçada, em carimbos, em protocolos, em testemunhos colhidos entre um suspiro e outro. Chegou quando Daniel gaguejou pela primeira vez, quando Eleanor cerrou os punhos sobre o chale de seda como se pudesse estrangular o ar. E enquanto eles se afogavam nas próprias mentiras, eu respirava. A casa, depois que os investigadores saíram, parecia esvaziada de algo podre. O ar já não pesava como chumbo nos meus pulmões. Fiquei ali, no silêncio que agora era meu, e entendi como o mesmo vazio pode soar diferente quando não é preenchido pelo medo alheio. Daniel andava de um lado para outro na sala, o passo antes tão seguro agora um tropeço de homem acuado. O colarinho úmido, os dedos trêmulos como se pensasse rápido o suficiente, ainda pudesse costurar as rasgaduras da própria narrativa. Do outro lado, Eleanor afundava na poltrona, os lábios um fio branco, os dedos torcendo a ponta do chale até quase rasgá-lo. Não eram mais os deuses que ditavam meu mundo com sorrisos afiados. Eram apenas dois covardes assistindo ao castelo desmoronar, tijolo por tijolo, e a visão me encheu de uma estranha mistura, pena, triunfo, alívio. Arrumei minha mala com uma lentidão deliberada. Cada camisa dobrada, cada livro empilhado, cada papel assinado era menos um peso e mais um pedaço de mim que eu resgatava das cinzas. Quando fechei o zíper, lembrei de Marissa, minha amiga de infância, balançando nos gira-gira sob um sol de junho, quando ela me disse que às vezes sair é a forma mais corajosa de ficar inteira. O cheiro de grama cortada, o rangido da corrente do balanço, voltaram com uma força que me dobrou os joelhos. Quanto tempo eu havia calado a voz daquela menina que acreditava merecer proteção? Agora, com a luz da manhã derramando-se pálida e indulgente sobre o assoalho, deixei que ela falasse novamente. Que ela me guiasse firme enquanto eu percorria pela última vez os cômodos que haviam sido minha prisão. Na cozinha parei onde antes ficava a xícara lascada. Seu fantasma ainda pairava no ar, amargo como o gosto do veneno que nunca bebi. Deixei a memória me invadir, o vapor, o medo, a decisão que mudará tudo. A voz de Mr. Green ecoou na minha cabeça, seu aviso murmurado além da cerca. Vi homens estranhos entrando tarde da noite, querida. E pensei em como as mulheres sempre enxergam as rachaduras muito antes de alguém admitir que a parede está caindo. Até a lembrança da caixa do mercadinho, aquela atendente que baixou os olhos para as minhas mãos trêmulas e perguntou, quase sem som: "Tá tudo bem, moça?" Tudo voltou. Porque sobrevivência nunca é um ato solitário. É uma teia invisível de olhares, de gentilezas mínimas, de verdades que quando se juntam, vira coragem. Do lado de fora, o ar frio me envolveu como um batismo. Limpo, cortante. Pela primeira vez em anos, senti que cabia no meu próprio corpo, como se o peso que me esmagava tivesse se dissolvido, substituído por um zumbido quieto de liberdade que vibrava sob a pele. Sabia que as cicatrizes ficariam. As noites longas de dúvida, as humilhações sussurradas no meu ouvido, a voz interna que por tanto tempo me fez questionar se eu estava exagerando, se eu era louca, se merecia aquilo. Mas cicatrizes não são correntes. São mapas. E eu prometi a mim mesma usá-las não como vergonha, mas como bússola. Quando puxei a mala em direção à calçada, olhei uma última vez para casa, minha prisão, meu campo de batalha. E me despedi. Não das paredes, mas da mulher que havia sido dentro delas. E se você que me ouve agora já caminhou pelas próprias sombras, deixe-me perguntar do lugar mais fundo que existe em mim. Compartilhe sua história. Deixe um rastro. Aperte curtir, inscreva-se se quiser caminhar comigo por mais veredas como esta, porque sua presença aqui é a prova de que não estou sozinha. E juntas nós nos lembramos, mesmo quando o café cheira a amêndoas amargas, sempre há uma porta. E a chave, meu bem, sempre esteve na sua mão. Porque a liberdade não é um destino. É o sabor que persiste na língua depois do último gole de café frio, depois da última lágrima enxugada com as costas da mão. É o gosto amargo e doce de saber que, mesmo quando as paredes apertam, ainda há fendas por onde escapa a luz. E você que já provou o peso do mundo nos ombros sabe, a liberdade não se pede, se arranca. Com unhas, com dentes,
Com a teimosia de quem recusa a ideia de que alguma coisa ou alguém pode ser maior do que o seu direito de respirar sem permissão. Ela está no primeiro passo após o medo, na primeira palavra depois do silêncio forçado, na primeira vez que você olha no espelho e reconhece, não a mulher que te disseram para ser, mas a que você escolheu ser, mesmo que às escondidas, mesmo que em pedaços. Porque liberdade, meu amor, não é um lugar aonde se chega. É o ato de se mover, mesmo quando o chão treme. É a audácia de mastigar a vida entre os dentes e sorrir com os lábios ainda manchados de suco de romã. Sangue, fruta, não importa. O que importa é que você prova. E prova de novo. Então me diga, o que você vai fazer hoje para saborear a sua